Saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste momento, vamos estar orando pelo nosso irmão Josué Augusto, que estará trazendo mais uma porção da palavra do Senhor aos nossos corações. Oremos então. Justo e querido Deus, mais uma vez diante da tua presença aqui estamos. Meu Senhor, para te agradecer por mais esta feliz oportunidade, para te pedir que neste momento, mais uma vez, tu use o teu filho para a glória do teu nome. Fala conosco. Tu conheces a nossa necessidade. A tua palavra tem endereço certo. Nós precisamos ouvir a tua voz. Estende as tuas mãos, vai dando vitória a cada um, pois tu és o Senhor poderoso. Em ti não há sombra e nem mudança de variação. Meu Senhor, visite a cada enfermo, que esteja nos seus lares, que esteja nos hospitais. Visite as UTIs, os blocos cirúrgicos, as emergências. Estenda as tuas mãos, entre com cura, meu Senhor. Tu és médico por excelência. Meu Deus, contemple a cada causa que para nós é tão difícil, mas para ti não é nada. Entre como advogado e como juiz que tu és e advogue as nossas causas. Abra as portas para os que estão desempregados. Estenda as tuas mãos, visite os lares. Entre com salvação, entre com livramento. Tenha misericórdia, visita, meu Senhor, neste momento. Meu Deus, tu conheces a cada coração e a cada necessidade. Visite as maternidades, visite, meu Senhor, as crianças. Tenha misericórdia. Meu Deus, vai aonde nós não podemos ir e estende as tuas mãos. Contemple aqueles que estão com opressão. Ah, meu Senhor, liberta. Tenha misericórdia, tu és o mesmo. Em ti não há sombra e nem mudança de variação. Trabalhe, Jesus, em cada lar, em cada vida. Estende as tuas mãos e permaneça conosco. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje são 19 de outubro de 2024. Após a oração da nossa irmã Aurenise, eu quero trazer uma meditação para meditar juntamente com você sobre um tema muito pouco ou quase nunca falado hoje nas igrejas pentecostais, nas igrejas evangélicas Assembleias de Deus. E aqui também em Pernambuco não é diferente. Olha, irmãos, e quando algum pregador se aventura a falar sobre esse tema, ele fala como um papagaio, sem viver e sem esperar a realidade que escrito está e que vai acontecer. Não sabemos quando, mas a segunda volta de Jesus acontecerá. Então vamos ler a seguinte passagem e depois eu vou contar um fato real que aconteceu comigo e que vai servir de alerta para nós e para muitos ou todos que assistirem este vídeo. Vamos ler no livro de Mateus capítulo 7, versículos 21 em diante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos de nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estamos diante de um cenário, atualmente, vivendo nas igrejas anteriormente pentecostais, que é assustador. O quadro é assustador. Estamos diante de um conjunto de homens, presidentes de convenções, escritores, homens até que anteriormente eram homens que mereciam ser chamados homens tementes, homens de Deus, mas que hoje não passam de meros empresários, exploradores, aproveitadores. Há exemplo disso? Mateus ainda no capítulo 7, versículos 15 em diante, Jesus alertou contra os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmãos, aqui é logo no início do ministério de Jesus, no livro de Mateus, quando ele já tinha chamado os seus discípulos, ele entrou logo com essas duas mensagens sobre o cuidado que se deveria ter contra os falsos profetas e a respeito da conduta, a respeito da reputação daqueles que, evidentemente, iriam crer no seu nome, pregar o evangelho e até ganhar almas. Não, o que foi que Jesus disse de início? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí ele estava falando de uma maneira geral. Mas aqui, nessas duas passagens, irmãos, ele estava falando para crente. Primeiro, falsos profetas. Segundo, pessoas que pregam, que oram, que ensinam, que doutrinam, que admoestam, que aconselham e, no dia da vinda de Cristo, ficarão de fora. E eles dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Mas o que foi que você profetizou em nome de Jesus? Às vezes, possa ser que tenha até sido profecias verdadeiras em dados momentos. Mas, por exemplo, irmãos, aquela profecia que teve um pregador aqui no Cabo, e eu vou insistir nisso, que disse: Deus está me dizendo, olha que falta de caráter. Um sentimento puramente humano, levado por uma visão de autossatisfação e elogiar e proteção aos desvios de conduta, o homem dizer perante uma grande multidão, a igreja de Deus, que Deus estava ordenando ele dizer que quem falasse dos desvios de conduta de um pastor, de um falso profeta, a língua ia apodrecer na boca. Essa profecia foi de Satanás, não tem menor dúvida. Mas outro que diz assim: quem fala do homem íntegro vai sofrer o freio de Deus na boca, e ore a Deus para não ser um câncer. Não abençoa. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e a árvore má não pode dar bons frutos. Então, a Bíblia é clara. Na mesma aqui temática,
o homem que eles insistem em defender, seus princípios, suas escolhas, seus caminhos, sua conduta, chega perante autoridades em processos criminais abertos contra irmãos. Quando perguntado, irmãos, isso é muito grave, irmãos, e a gente vai insistir nisso aqui indefinidamente. Quando perguntado tanto pelo promotor, tanto pelo juiz, e no coração do pastor, há lugar para perdão? Ele diz, não. Até Deus tem limite, porque chega numa ocasião que Deus não perdoa. Que blasfêmia. Irmãos, com certeza se não houver um arrependimento, esse homem, esse momento está registrado e vai ser confrontado com essas duas passagens bíblicas aqui. A árvore má não pode dar frutos bons. O que é o fruto do Espírito? Longanimidade, paz, amor, mansidão, temperança. Mas o que é o fruto da carne? Maledicência, ódio, vingança, prostituição, adultério, soberba, tudo mais. Um elenco. E as pessoas que fazem isso? Medite comigo. Você acha, os que profetizam que a língua vai apodrecer na boca, os que profetizam sobre os púlpitos das igrejas dizendo que Deus vai ferir de câncer, quem simplesmente está querendo a transparência e a sinceridade de quem prega essa palavra. Aquele que pede autorização para profetizar. De que lado eles estão? E o que não perdoa? Será que estão, irmãos, dando frutos bons ou frutos maus, segundo a Bíblia? E se for frutos maus, significa que é uma árvore má. E Jesus está dizendo que toda árvore má será cortada. Vai ser cortada e já foram cortadas sim. Mas a coisa, irmãos, é tudo casada. Eles não se apercebem. Vão ficar como as virgens loucas. E quando Jesus voltar, o noivo voltar, o que é que vai acontecer? Ele vai dizer, nem todo que me diz, Senhor, Senhor. Será que na sua igreja aí, diuturnamente, o seu presidente diz, eu não sei fazer outra coisa a não ser cuidar da igreja. Mas cuidar como? Não perdoando? Processando membros, pisando membros, praticando injustiças, oprimindo o órfão, oprimindo a viúva, derrubando o templo há mais de 2 meses e está lá a desgraça estabelecida. A desgraça por quê? Está lá o desmoronamento até que se reconstrua. Isso é fruto bom? Então, irmãos, aí vai dizer assim, olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Se bem que esses gestores dos quais eu estou falando, eles nunca se atrevam a expulsar demônios. Primeiro porque demônio só obedece a quem tem a autoridade, a quem tem vida no altar, a quem tem a unção de Deus. Mas se ele é o pai da mentira, você acha que um mentiroso, você acha que um idólatra, ele que tentou tomar a glória para si, então todos os idólatras estão em parceria com ele. Você acha que ele vai obedecer? Então, essa coisa que eles vão dizer, expulsamos demônios, isso não se aplica a eles. Mas em teu nome não fizemos muitas maravilhas, pior ainda, não opera maravilhas, sobrenatural, coisas inexplicáveis, fenômenos acontecidos, que é a interferência do reino espiritual no reino material. Esses homens estão fora. O que eles sabem é buscar para si a glória, o dinheiro, o poder político, a mistura. Tá entendendo, irmãos? Tudo que é profanação das coisas santas. De tal forma que não existe mais separação. Esses homens não merecem confiança. E quando eu falo isso, eu falo dos que eu conheço, mas você sabe que existe muito mais do que esses. Então, não fizemos muitas maravilhas, nunca fizeram. Tá? Eles vão dizer que pregamos essa primeira parte aqui. Muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Foi. Eles poderão dizer isso, mas profecias mentirosas, inspiradas por Satanás. Porque você dizer que uma profecia que deseja câncer, você dizer que uma profecia que deseja que a língua... Irmão, você já viu o peso dessa coisa? Uma língua de um ser humano apodrecer dentro da boca, irmãos, a coisa é muito séria, nojenta. Você não pode atribuir uma profecia dessa, uma mensagem dessa a Deus, e sim ao diabo. E esses homens continuam
operando terror por esses púlpitos. Não é à toa o que eu falei ontem das inúmeras e reiteradas reclamações. Mal conduta, mal reputação, mau conceito, maus exemplos, compreendeu, irmãos? E que não podem de maneira nenhuma fazer parte dos que vão entrar no reino dos céus. Então, as palavras de Jesus, então lhes direi abertamente, quer dizer na nossa linguagem, sem constrangimento, nunca vos conheci. Ah, mas ele dirige ceia. Ah, mas ele prega o evangelho. Tudo isso são obras que não são devidamente aceitas na videira verdadeira, porque estão cortados, porque dão frutos maus. Não pode uma árvore boa dar frutos bons e frutos maus. A árvore boa está ligada na videira verdadeira, que é Cristo. A árvore má, ela está cortada, está seca, está ligada no Satanás, que é um enganador e mentiroso, e que a Bíblia diz que na sua boca nunca se achou a verdade. Então, lhe direi abertamente, irmãos, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, eu poderia me alongar mais aqui, mas eu vou parar por aqui. Eu queria contar rapidamente um fato que ocorreu comigo, não foi com outra pessoa. O Satanás me disse cara a cara, uma legião de demônios. Quando, surpreendentemente, me deparei com ele, e esse cidadão endemoniado, possesso por uma legião de demônio, o nome dele também era Josué. Ele tinha na época 22 anos, isso foi na década da metade da década de 80, dentro de minha casa, em uma visita que a mulher dele viu ele oprimido e levou lá para minha casa. E quando ele sentou-se, eu percebi algo estranho. E quando ele começou a fazer umas perguntas, e eu tomando a palavra, disse: olha, Josué, você veio para aqui porque você está sendo oprimido pelo diabo e você quer libertação, não é isso? Quando eu disse isso, o demônio pegou ele. E ele caiu aos meus pés e rolava como uma cobra, serpenteando. Compreenderam, irmãos? E dali eu e minha esposa, tá entendendo? E de repente, ele começou a gritar, uma força estúpida, e com a autoridade dos céus, eu usei a fé e expulsei aquele demônio daquele cidadão. E de repente, outra possessão demoníaca o pegou. Deus tomou minha esposa com línguas de fogo e queimou. Queima Jeová. Parecia uma canarinha cantando, né? Em mistério. E ele desmaiou, não resistiu. E levantou-se o que foi. Tá entendendo? Mas eu esqueci de contar um detalhe. No início, antes da possessão se manifestar, quando eu perguntei a ele, ele estava sentado em minha sala, você não veio chegar aqui e querer a libertação? Ele olhou assim para os 4 cantos da casa e disse: não, eu não posso, eu não quero ficar aqui. E Deus me disse: anjos acampados em volta da tua casa, do teu lar, Josué, com a espada desembainhada. E ali, naquela confiança, a fé prevaleceu e aqueles demônios foram expulsos. Quando foi? Isso foi numa quinta-feira, na década de 80, prestem bem atenção. Quando foi à noite, eu cheguei no templo. Quando eu entrei no templo da Mangabeira, estava lá novamente o homem. Eu entrei pela porta lateral esquerda do templo, e quando ele me viu, disse: vocês ontem expulsaram 2, mas nós somos muitos. Porque quando eu perguntei a ele qual o teu nome, ele disse: meu nome é Legião. Entenderam, irmãos? E quando ele, dentro da igreja, em pé, que me viu, ele gritou: vocês ontem só expulsaram 2, mas nós somos muitos, e eu vou levar ele comigo hoje. Já tenho comigo, olha só, diáconos, presbíteros, pastores. Meus dias estão contados e eu não vou sozinho para o inferno. Eu disse: Satanás, você é mentiroso, mente desde o início e na sua boca nunca se achou a verdade. Portanto, você está condenado. Mas se houver perdão para esses que você diz que está com você, Deus, pelo seu muito amor e misericórdia, os perdoará. Aí o irmão que estava dirigindo o culto disse para mim: irmão, deixa ele ir embora, eu estava ali alheio a tudo, já naquela ocasião. Ele virou-se para o dirigente do culto e disse: manda embora, né? Você sabe por que é isso? Porque você não tem autoridade para expulsar demônios. Abriu a porta e saiu. Então, pastores, esse ostentar
de ternos novos, esse ostentar de festas pirotécnicas, de idolatria, tá entendendo? Uso do microfone, que vocês, ora, se insinuam a pregar a palavra, ora se insinuam para ofender e condenar a quem Deus salvou, a quem Deus enviou Jesus para salvar. Então, essa maneira de vocês agir é um fruto que mostra o que está dentro de vocês. E não esqueçam que Satanás já está julgado, ele conhece a Bíblia mais do que qualquer homem, e ele conhece os sinais, ele tem acesso à presença de Deus, ele tem acesso a reuniões fechadas da cúpula do mundo, seja lá para tratar o que for, e ele confere com as profecias bíblicas, ele confere com os sinais, com uma precisão indescritível que você não sabe descrever. E você está alheio a tudo isso. Então, quando ele disse para mim, meus dias estão contados e eu não vou só, já tenho comigo diáconos, ele falou diáconos, presbíteros e pastores. Por que será isso, irmão? Aqui, ele falou aqui no Ministério de Recife, diante de tudo o que está acontecendo, mesmo não confie nas palavras do diabo, mas pelo que a Bíblia diz, você acha que isso não é uma realidade? Então, igreja, não se deixa enganar. Cuidado com os falsos profetas. As portas da graça se fecharão. E Jesus haverá de voltar para buscar aqueles que não se deixaram enganar. Que Deus em Cristo a todos abençoe. Amanhã eu trarei aqui uma poderosa, uma interessante revelação de um pastor. Vou publicar aqui na íntegra sobre o quadro de como estão as igrejas no Brasil, porque ele é do Brasil. Não perca, amanhã eu trarei aqui essa revelação na íntegra que vai servir para o seu despertar. Até amanhã, em nome de Jesus.